Mercado da bola, começando com informação do André Hernan, que a gente vasculhou um pouquinho, foi apurar um pouquinho, foi a campo para entender em relação a uma contratação de peso bancada pela Superbet, tá? O Hernan, ele trouxe a informação de que o São Paulo e a Superbet estão planejando uma contratação nível Oscar já na próxima janela de transferência. Seria meio que para contemplar aí essa renovação de contrato que o São Paulo e a Superbet acertaram até 2030. Então, a Superbet bancaria os vencimentos, a maior parte dos vencimentos desse novo atleta, algo bem parecido com o que ela faz com o Oscar. E aí agora o departamento de futebol do São Paulo vai buscar ali alguns nomes que podem se encaixar nesse quesito. Ainda é uma ideia bem embrionária, tá? E até assim, como a gente pode dizer, tá bem no início, tá? Não é algo ainda factível de ter nomes, de ter conversas, né? Até porque é mais um aceite do Alexandre Fonseca, que é o CEO da Superbet, falando, não, vamos sim, vamos conversar, me traz mais um atleta aí que a gente pode bancar, que a gente pode usar a imagem do atleta, então tem que ser um atleta minimamente midiático para a Superbet usar a imagem desse atleta e o São Paulo também ter um desempenho dentro de campo. Ainda não se falam de nomes, nem nada do tipo, até fui checar algumas situações, perguntei, o Casemiro poderia ser uma boa? Não, ainda o Casemiro, né, a gente nem chegou a conversar, nem cogitou algo nesse sentido, até porque o São Paulo está buscando, né, um novo volante no mercado. E aí a gente vai checar, claro, com o pessoal que trabalha com o Casemiro, inclusive o Júnior Pedroso, que é o empresário do atleta, falam que ele está feliz na Inglaterra, que neste momento ele não pensa em voltar para o futebol brasileiro, que ele quer se consolidar ainda fora do país. Aí vem Thiago Mendes, será que esse nome de peso seria o Thiago Mendes? Aí falando, a gente tem interesse, mas ainda nada a ver com o Superbet. Então é um interesse já que o São Paulo já tinha, mas que não entraria a Superbet no meio. Será que a Superbet bancaria o Thiago Mendes? Só que será que não seria um pouco broxante essa contratação de peso ser o Thiago Mendes? Será que a torcida ia abraçar da mesma forma que abraçou o Oscar? Acho bem difícil. Então ainda está numa situação bem embrionária, né? Pelo que a gente conversou com algumas pessoas ali, ainda é uma ideia, ainda não é algo muito concreto, ainda não tem nomes sendo falados. Dybala, não, Dybala tem contrato longo ainda com a Roma, se eu não me engano, renovou lá, então não seria esse cara palpável. Então ainda é uma ideia bem embrionária, tá? Por mais que o Hernan tenha confirmado realmente essa informação, parou por ali, parou meio que na informação do Hernan. A gente tenta, né, buscar cavar mais alguma coisinha, até para a gente trazer aqui a nossa apuração, mas pelo que a gente pôde entender, ainda é algo bem embrionário, ainda é algo bem no comecinho, sabe? Bem ali numa troca de ideias, não é algo concreto ainda de ter nomes ou nada nesse sentido. O que, de fato, também chega a ser chato, né? Porque você traz essa expectativa para o torcedor, então agora você vai ter que cumprir, né? Então você vai ter que trazer um cara com o know-how de Oscar, por exemplo. E aí não é fácil trazer esse cara no mercado. Outro ponto. Aí a gente conseguiu confirmar com as nossas fontes. Esse jogador, automaticamente, ele teria que ser livre no mercado. A Superbet não vai bancar ali, pagar os direitos do atleta, por exemplo, tá? Eu só tô dando um exemplo. Tem lá, eu não vou dar um nome de jogador, porque aí podem começar já a confabular. Mas, por exemplo, tem lá o Alexander Vieira, lá no São Paulo FC. A Superbet não vai pagar os direitos e vai ainda bancar o salário. Não, tem que ser um jogador livre no mercado para o São Paulo e para a Superbet fechar esse acordo e aí a Superbet pagar grande parte ali dos vencimentos, tá? Então, a premissa de tudo ali seria desse jogador ser livre no mercado. Para a gente fechar, bora falar sobre Igão. Zagueiro Igão está na mira do Brentford, da Inglaterra. Foi uma das equipes que fizeram sondagem, já tenho falado para vocês desde lá do início do ano. Quem é um pouquinho mais velho aqui no canal sabe que eu estou falando que uma venda do Igão é bem palpável para o meio do ano. Por quê? Porque ele tem contrato ainda curto, só setembro de 2026. Então, para o São Paulo não sair no prejuízo numa venda, a venda teria que ser agora. Ou você renova esse contrato. Em um primeiro momento, o plano ideal, inicial do São Paulo é, Igão, vamos renovar esse contrato até 2028, nesse período até o final do ano você fica um pouco mais no sub-20, treina com os profissionais e joga no sub-20 para você ter ritmo de jogo, para quando o Zubeldia precisar, você já ter disponível, já está 100%. O Zubeldia gosta muito do Igão,
mas é aquele gostar que a gente fala, gosta muito, adora, idolatra, que lindo, maravilhoso, mas para botar para jogo ele ainda acha que não está pronto. Então, no próximo ano, aí já teria uma expectativa legal de ter o Igão já mais pronto para ter mais minutagem em 2026. Só que para isso ele teria que renovar esse contrato, tá? O Igão, ele é São Paulino, adora o clube, sabe? E até a ideia do Igão seria mesmo jogar profissionalmente pelo São Paulo e não acabar saindo pela porta dos fundos, algo nesse sentido. Muito pelo contrário, ele é um menino que trabalha bastante, a gente tem um contato próximo ali com algumas pessoas do Igão, e assim, é um garoto fenomenal, é um garoto que só quer jogar bola e mostrar serviço com a camisa do São Paulo. Mas São Paulo vai ter que entrar em consenso ali com seus empresários para conseguir uma renovação contratual, tá? E aí, conseguindo essa renovação contratual, ele poderia ter mais rodagem no profissional e aí ter um plano de carreira um pouquinho melhor. Mas a ideia do São Paulo é, de fato, essa renovação contratual, as conversas já foram iniciadas, mas não só o Brentford, mas outras equipes do futebol europeu também já estão de olho, já estão confabulando, já estão ali meio que pescando algumas informações do Igão para quem sabe conseguir um jogador a baixo preço, né? Porque com um ano só de contrato, normalmente os clubes conseguem um precinho bacana ali no atleta. E é um jogador muito promissor, tá, gente? No sub-17, no sub-20 da seleção brasileira. É um garoto que tem futuro, espírito de liderança. Acho que o São Paulo não pode bobear nesse garoto, que pode ser o futuro da zaga tricolor. No que diz respeito à, à questão do sorteio, para a gente ser curto, né, em resumo do que a gente fez, para a gente não ser repetitivo demais, acho que todo mundo já falou sobre isso. O São Paulo tinha alguns times bem modestos para poder enfrentar, acabou pegando um time tradicional em nome, que é o Náutico, entretanto, um time que não vem bem há muito tempo. O São Paulo pega o Náutico, o Náutico não vem num grande momento, não conseguiu chegar nem nas fases finais aí do Pernambucano, não vem numa grande fase, mas o São Paulo tem a proeza, às vezes, de se complicar sozinho em algumas situações. Espero que dessa vez seja um caminhamento tranquilo, que a gente não tenha sofrimento, que a gente consiga passar bem para as próximas fases da Copa do Brasil, decisivo no grupo, e depois Tajeres e Aliança também vão se enfrentar, então o empate, que depois, quando se enfrentarem, vai ser a melhor situação, mas enfim, isso para frente. O São Paulo, o melhor dos cenários do mundo, 1,7 milhões na conta hoje. O São Paulo ultrapassaria a marca de 20 milhões só com o Libertadores chegando a 2 jogos só na fase de grupos e já deixa encaminhada a classificação. Seria o melhor cenário do mundo. O São Paulo pisa mais firme, realmente joga a crise para o lado, a gente fica mais tranquilo e a situação melhora bastante. Então, para vocês verem a diferença, o São Paulo já pode bater quase 21 milhões só com 2 jogos de Copa Libertadores. E a Copa do Brasil, o São Paulo teria que passar de fase para a oitava de final para ganhar 6 milhões. Ou seja, é uma diferença muito grande. A Copa do Brasil só começa realmente a engatar uma premiação altíssima, fortíssima, quando você chega na semifinal. Tá? Quando estamos falando de 6 meses, estamos falando de voltar em outubro. Eu não sei ainda, não tenho informação sobre isso, mas é muito difícil, como eu já venho falando para vocês, sem iludir, sem enganar e nem pessimismo. O Luiz Gustavo, na melhor de todas as hipóteses, só volta depois do meio de ano, tá? Então, assim, não contem com o Luiz Gustavo para agora. O São Paulo ainda tem 18 jogos até a paralisação do meio do ano. É muito jogo. A gente vai ter que saber dosar os jogadores. E o São Paulo, já falei, a janela fecha amanhã. E aí já tinha contado para vocês. O São Paulo fez uma reunião, o Zubeldia pediu que não se contratasse qualquer jogador. O Zubeldia deixou claro para o São Paulo que, se for contratar alguém, que se contratasse um jogador que ele quer realmente que fosse agregar ao grupo, senão ele ia dar um jeito de se virar lá. Não queria que contratassem de novo, sei lá, um jogador que não tivesse utilidade, como acabou sendo o próprio Santilon. O São Paulo tem hoje e amanhã, se quiser fazer alguma mudança, se quiser contratar alguma oportunidade. Não tem dinheiro, não tem nenhum jogador bom aí disponível dando sopa. O São Paulo, então, deve deixar para o meio do ano essa situação. Sobre reforço, que a gente estava falando, para a questão do Superbet, acho que foi o André Hernan que falou. O CEO, Alex Fonseca, da Superbet, comentou que pode ser que o São Paulo tenha mais um jogador nesse perfil, a gente vai avaliar, blá, blá, blá. Essa possibilidade da Superbet investir num jogador, etc., a Superbet é super aberta mesmo, porque os caras querem mais repercussão de mídia e cada vez mais
o canhão que repercute quando você mobiliza mercado, as outras torcidas escutam, a renovação de contrato com o São Paulo, o investimento que a Superbet vem fazendo é maciço, os caras vêm ganhando bastante dinheiro, estão planejando coisas a longo prazo, o cara é muito ativo nas redes sociais, etc. Beleza? E aí a gente conversou isso na live, eu acho que até o Eric leu uma pergunta da galera lá e falou comigo, e aí eu expliquei para o pessoal ontem. Muita gente falou assim, pô, mas o que que seria um super reforço? O super reforço nada mais é do que a nomenclatura que se deu para um jogador que é contratado pela Superbet porque é Superbet. Então é super reforço, igual foi lá o Super CT. Aí os caras, mas não dá para ser chamado de super reforço. Gente, é uma nomenclatura. Aí eu peguei e falei assim: o nome que eu sei que o São Paulo quer contratar e que pode ter ajuda do Superbet, e colocar um Szinho no nome, igual foi o dos caras, e fazer uma mídia, é o Thiago Mendes, que é o jogador do São Paulo. Os caras falam, mas o Thiago Mendes não é um super reforço. A questão aqui é: o São Paulo não tem hoje um super caixa. O São Paulo hoje não tem nenhum super dinheiro no bolso. O São Paulo não tem grana. O São Paulo nem tinha previsão de contratar mais um volante. O São Paulo teve a lesão do Pablo Maia, não foi atrás de outro volante. O São Paulo machucou o Luiz Gustavo, foram duas fatalidades de jogadores da mesmíssima posição. Agora vai ter que correr atrás de mais um jogador no meio do ano. O Pablo Maia não deve voltar um pouco depois, mas ainda não se tem exatamente a data de retorno, de quando ele vai acabar voltando e nem como ele vai voltar. O Pablo Maia tem que voltar, ainda tem que fazer uma recuperação, aí tem aquela coisa da confiança, tem a coisa da readaptação. A pausa no meio do ano pode ajudar muito, mas ele tem que cumprir um prazo mínimo, que é a questão médica para ele voltar bem. Lembrando que a lesão que ele teve não foi uma lesão que foi decorrente da mesma situação. Foram coisas diferentes. Então, foram fatalidades, tal qual o Luiz Gustavo. Então, a pessoa fala assim, mas por que o Thiago Mendes? Expliquei ontem em live. O Thiago Mendes fica sem contrato. O Thiago Mendes é experiente e faz muitas funções, que é o que o Zubeldia gosta. O Zubeldia já conversou com o Thiago Mendes mais de uma vez. O Thiago Mendes é São Paulino. O Thiago Mendes chega, veste a camisa, já conhece o clube, já sabe como funciona, já conhece o CT, já sabe como é o ambiente interno do clube, já jogou no Morumbi, já sabe tudo, já conhece outros jogadores do grupo, já falou com outros jogadores do grupo. É chegar, botar a camisa, tá bem preparado fisicamente e jogar. É isso. E ele permite o que eu falei, dar a mobilidade que o Zubeldia gosta. O Zubeldia está usando o Cedric em linha alta como meia ou como ala, ou como lateral. Aí usa o Ferrares como zagueiro, como lateral. Usa o Enzo Dias, que pode ser um lateral, pode ser ala, já jogou de volante. Assim, essas polivalências, o Alisson já foi ponta, joga de meia, pode ser primeiro volante, pode ser segundo volante. O Marcos Antônio já fez com o Zubeldia, volante, já fez meia. No jogo contra o Sport, ele entrou como um meia, meia direita praticamente, mais avançado na linha, que a gente entrou com três volantes. Então, assim, você tem os jogadores que fazem suas polivalências, eles vão criando alternativas e dando oportunidades para o time. O Thiago Mendes joga, já jogou no Lyon. Eu vi gente falando assim, o Thiago Mendes na França não foi bem. O Thiago Mendes estava valorizadíssimo na França, ele chegou a ser cotado para o PSG, ele só não foi vendido porque o Lyon é um arquirrival do PSG. Ele na França jogou de volante, jogou de primeiro volante, jogou de meia direita, jogou de lateral direito, jogou de zagueiro, jogou de ala. O cara jogou em diversas posições na França, porque ele era extremamente querido e tinha uma confiança extrema no Lyon. Ele se valorizou muito, ele teve uma mega valorização. O Thiago Mendes, quando mudou a gestão do Lyon, começou a ter várias mudanças, eles começaram a fazer várias alterações internas dentro do mais. O Thiago Mendes, nessa leva, tinha mercado em outros clubes franceses e europeus, que eu acompanhei isso, e o Thiago Mendes acabou optando, recebeu uma bolada para jogar no Al Rayyan, no Catar, que é onde ele está até o momento. O contrato dele encerra agora no final de junho, que coincide com a pausa do Super Mundial, e ele vem sem custos de transferência, caso a gente acerte com ele. E aí lembra vocês, eu estou falando caso a gente acerte com ele, porque não há um acerto hoje. Então, o que eu acredito que eu falo para vocês em conversas que eu tive. Se chegar o Thiago Mendes e o São Paulo contratar ele, pode ser feita uma ação e a Superbet pode fazer lá uma brincadeira com o Thiago Mendes. Fora isso, eu vi gente falando assim, mas o Dybala, rapaziada, o Dybala é absolutamente inviável. Casemiro, a gente estava ontem falando, eles olharam lá o salário do Casemiro em média pelo que foi falado da mídia inglesa. É mais do que o São Paulo recebe do Superbet. Então não é a Superbet ajudar o São Paulo é pagar uma grana por mês.
não é pagar mais do que pagar para o São Paulo para um jogador. Não faz sentido, não tem nexo isso.